Muito boas-vindas a vocês. E hoje a gente vai tratar desse tema bem bacana, que é meditação na oncologia, né? E vocês, como dois grandes especialistas, confesso que quando eu vi o tema, conversei com o Eric primeiro, disse, Eric, vai ser esse o tema que a gente vai conversar. Quando que você começou e como que você iniciou com meditação? A meditação é algo que não tem tanto tempo, mas ao mesmo tempo tem muito tempo. Porque quando a gente começa a entender o que é meditação e traz aí referências ou de tradição ou do processo científico, você percebe que às vezes você meditava e nem tinha tanta consciência. Então, eu gosto de pensar assim, a ideia de meditar começa quando eu faço o mestrado em Reiki, né? Então, a partir do momento em que eu precisava estar mais conectado com o silêncio e tal, eu percebi que aquele movimento, aquela sensação, aquela experiência, todo aquele processo que o Reiki me trazia, eu conseguia ou já vivia no mundo da dança. Né? Eu dancei muito tempo e uma das coisas que os professores e as parceiras que eu dançava falavam que eu entrava num outro momento, eu ficava conectado com um silêncio durante a música e talvez pela repetição de todos os mesmos passos, naquela coisa muito automática, eu desligava e eu entrava num lugar de um silêncio curativo muito grande, que eu gosto muito Bacana. desse lugar. E aí no Reiki eu entendi que isso era possível, e a partir do Reiki eu comecei a procurar, né, experiências com outras escolas, me buscar pelo budismo, e por final comecei a incutir isso dentro da minha área de trabalho como fisioterapeuta, e aí agora fazendo essa especialização em meditação e saúde, que está trazendo Bacana. também uma outra bagagem, um outro olhar para a meditação e para a minha vida. Sim. Ô, Eric, e você começou isso que ano mais ou menos? 2000 e... Estamos em 2023, tem uns 8 anos, pelo menos, Bacana, bacana. mais ou Fala um menos isso. pouquinho fala um pouquinho do teu trabalho, do que você faz hoje, qual é a tua profissão. Acho que é legal o pessoal entender Hoje, também e se conectar um é, pouquinho mais, né? eu acho ótimo, porque assim, hoje eu trabalho com fisioterapia, né, dentro da parte da oncologia, mas a partir do momento em que eu virei terapeuta, então a gente trabalha com medicina chinesa e acupuntura, esse bem-estar que a gente conseguiu levar, né, com a acupuntura e a saúde mental, a gente acabou começando a levar para os pacientes oncológicos. Então eu fazia isso de uma forma e depois que a minha vida cruzou com a Carmen, a gente ainda faz de uma forma muito mais, porque a Carmen e a Roberta, que são da acupuntura, Uhum. elas trazem essa experiência. Então, hoje eu Legal. trabalho com acupuntura e com ferramentas meditativas e esse processo de técnicas integrativas de uma forma geral, trazendo também consciência a corpo. Né? Show. Então, eu virei terapeuta corporal e aí eu tento, com a acupuntura e com a meditação e com a respiração e com o movimento, criar uma nova estratégia de autorregulação para cada corpo, para Maravilha. cada indivíduo. Então, a Maravilha, meditação ela maravilha. entra aí com uma coisa de exercício, com uma coisa de hábito, com uma coisa de SOS regulador, né, para a gente que é um pouco mais agitado, ou alguém que está um pouquinho mais, né, num lugar Já- melancólico, ganhar uma regulação e aí usar isso no dia a dia. Show, já vamos falar sobre isso também. Carmen, me conte aí quem é a Carmen e quando que Carmen começou a fazer a prática de meditação. Puxa, essa é a pergunta que é importante para mim. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, já vão quase 30 anos, sou pesquisadora, né, fiz uma pesquisa de acupuntura para o aumento da imunidade com mulheres no câncer de mama, e eu comecei a minha primeira meditação, a minha avó me levava nas aulas de yoga do professor Hermógenes. Nossa, Isso que quando legal. eu tinha entre 8 e 12 anos. Eu tenho 53. E eu aprendi a meditar nessa idade. Hoje, eu fazendo o curso que nós fazemos de facilitadores, eu entendo o looping operacional que ele me ensinou. Mas foi provavelmente uma ferramenta que me salvou. Gente, isso eu já contei para o Eric, me salvou porque eu tenho um diagnóstico de dislexia.
E eu acho que eu só consegui, na minha vida, ter concentração e avançar, e todos os desafios mentais que eu tive, graças a esse lugar da meditação na minha vida. Eu era uma criança que tinha uma certa desconexão das outras, né? Assim, se eu tivesse que jogar vôlei, todo mundo ia para a direita, eu ia para a esquerda. Então, eu tinha uma angústia inerente a você ser sempre a pessoa que não está entendendo o que está acontecendo, né? E eu acho que a meditação trouxe essa conexão comigo, né? Então, essa sensação que eu passei a sentir de que está tudo bem, né? De que tem um espaço e tempo onde a gente existe e não tem certo nem errado, né? Então, me ajudou muito. Uma coisa que eu não tinha, e isso eu estou entendendo muito mais a partir daí do uso, acho que profissional e científico da meditação, é que eu, por exemplo, achava que eu meditava esporadicamente. Então, assim, eu não meditava todo dia. Eu meditava, aí dali a pouco eu me autorregulava. Isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida, né? Eu mesma achava que estava bem fazendo dessa forma. Então, eu tinha fases, né, de meditação. O que de um tempo, de uns anos para cá, eu já modifiquei, e com a nossa empreitada, minha e do Eric, né, de fazer o curso de facilitador, que foi muito importante. Eu sabia meditar, não sabia ensinar, né? E que é engraçado, você não consegue imitar outra pessoa ensinando, né? Você cria isso dentro de você. O que a gente tem é um exemplo, né? Então, essa pergunta que você fez foi importante, porque a aderência eu tinha, uma coisa que eu vejo as pessoas não tendo. Mas essa manutenção todo dia, de saber o quanto tempo eu ia ficar, foi talvez o desafio. Mas é tão importante o benefício que vou te falar. Eu sei quando, sabe assim, aquela coisa do a minha mente só ganhou. Carmen, né, trouxe esse lugar, né, de ter essa desconexão, e então eu sempre fui uma pessoa que tinha o dobro da energia de todo mundo, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui morar em Curitiba, então, assim, eu tinha o dobro da energia em vários lugares e tal. E quando eu volto, eu retorno para o Rio de Janeiro, que é quando eu começo as práticas meditativas, eu trabalhava em 3 hospitais. Então, eu estava sempre muito cansado para meditar. Então, eu entendi inicialmente que a prática de meditação era só para eu relaxar. E eu só queria dormir, eu só queria ouvir, né, a vozinha me dizendo feche o olho e descanse, porque na verdade o que o meu corpo precisava era uma outra coisa. E quando eu começo a transformar isso num hábito e depois num hábito saudável, que eu acho que esse é o lugar que a Carmen brilhantemente já trouxe, a gente trouxe luz para o lugar que pausar não é perder, pausar é se reconectar, se regular e a partir disso melhorar. Eu acho que os desafios ficam mais possíveis de serem enfrentados, porque aí a gente tem esse recurso, sabe? Seja um recurso de uma respiração, seja um recurso de uma meditação, seja um recurso... E aí a gente consegue se regular. E aí fica mais fácil, entre aspas, ou então menos difícil, eu acho que é o mais correto, e, além de menos difícil, fica um pouquinho mais prazeroso, né? Fica esse enfrentamento do que é o dia a dia e tal. Então, hoje eu continuo com muita energia, só que agora aplicado. Agora eu consigo aplicar a energia, eu consigo usar essa energia toda a meu favor, a partir das experiências que a meditação me trouxe.